esse papel que você tem de mordomo, ela é importante. Porque se eu entendo que o negócio que está sendo criado não é meu, mas é do Senhor, o meu cuidado com esse negócio tem que ser triplicado, quadruplicado. Sejam muito bem-vindos ao Aloncast, um podcast que conecta fé, negócios e propósito. Aqui você vai ouvir histórias reais e inspiradoras de empreendedores cristãos que prosperam com princípios bíblicos, boa gestão e uma visão de propósito. Nosso objetivo aqui é inspirar você, empresário e profissional cristão, a entender como prosperar e entender que prosperar não é acumular, mas é multiplicar com propósito. E hoje, um tema aqui é bem poderoso. Nós vamos falar sobre empreendedorismo redentivo, né? Que é isso? Negócios que transformam vidas e expandem o reino. E o nosso convidado de hoje é o Gustavo Hipólito, CEO da Gold Street Ventures, o primeiro fundo de investimento cristão da América Latina. Ele é referência em Venture Capital redentivo, que é o investimento em startups com propósito, e fundador da comunidade NWC, Networking Cristão. Pois é, Gustavo, ele é casado com a Clarissa, pai do João e do Arthur, e tem sido um grande instrumento de Deus para inspirar empresários a viverem a fé também nos negócios. Gustavão, que bom estar com você aqui, um privilégio, viu? Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu estar com vocês aqui, é uma honra poder participar e poder compartilhar um pouco do que a gente tem feito. Legal, lembrando que o Aloncast é um oferecimento da Alon Capital Finanças com propósito. Você quer investir melhor? Ter uma rentabilidade maravilhosa e alinhada com seus valores e seus princípios pessoais? Na Alon Capital, nós ajudamos você a planejar e investir com propósito. Vamos lá? Bora, Vamos esposa. começar? Gustavo, muitos empreendedores, eles nasceram num ambiente onde empreender era quase uma necessidade. Mas, no seu caso, o empreendedorismo ele veio como um chamado. Uhum. Como foi esse despertar? Bom, isso é uma história lá de 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás. Foi no mês de setembro. Teve um culto de missões na minha... Aliás, foi agosto, na verdade. O mês inteiro de missões. E num dos cultos, estava pregando ali o Antônio Carlos Costa, da Rio de Paz. E também tinha ido lá apresentar o seu trabalho uma ONG chamada 27 Million. Eles atuavam no combate ao tráfico humano e à escravidão moderna. Esse culto foi para minha esposa. Clarissa, nesse culto, ela se sentiu totalmente tocada, incomodada, ela precisava fazer alguma coisa. Ela sempre foi muito ativa na igreja, né, com ministérios. A gente estava, nesse momento, vamos dizer assim, entre aspas, parados, né, só recebendo um pouco. E aí ela, quando acabou o culto, ela, em lágrimas, foi lá falar com o pessoal da 27. E eles, então, disseram que teriam um evento em Campinas, na semana seguinte. E que nesse evento seria um workshop de manhã e à tarde seria um trabalho num bairro de prostituição que tem lá em Campinas, né? Que é o Itatinga, com 2.000 prostitutas a céu aberto, uma coisa realmente muito chocante, né? E eu prontamente, ingênuo, né? Me prontifiquei a levá-la nesse evento, né? Nesse workshop. Então, na semana seguinte, fomos para Campinas e ali no workshop começaram algumas palestras e eles que chamam a Linda Lee para falar sobre a 1212, que era a primeira empresa BAN no Brasil. Explica o que é BAN para o pessoal que está ouvindo BAN a gente. É uma sigla de Business as Mission, negócios como missão. Uhum. Então, ela aplica os conceitos bíblicos na gestão e na propagação do negócio, né? E quando a Linda falou, foi uma prova de 15 minutos. E quando ela falou, Deus praticamente me deu um soco no queixo e falou assim, ó, presta atenção, é isso que eu quero que você faça daqui pra frente. Te impactou. Me impactou profundamente. E ali eu fui falar com a Linda e Deus começou a falar no meu coração desde então. Depois disso, eu acabei indo para um evento em Curitiba. Trabalhava com o que antes? Eu era diretor executivo de uma empresa de telecomunicações, na área de vendas. A gente tinha acabado de montar uma unidade de negócio no mercado financeiro e eu estava à frente dessa unidade. E nesse evento de Curitiba, Deus me deu o projeto. Isso foi em novembro, exatamente 15 de novembro, foi no feriado, né?
Eu fui para Curitiba nesse evento de 4 dias que teve lá. O João Mordomo é que estava organizando, junto com o pessoal da Jocum. E vieram para cá alguns empresários americanos também. O David Stone, da First Capital, veio para o Brasil. Tava um pessoal bem impactante da organização de Business as Mission Global. E ali Deus falou claramente no meu coração que eu deveria ajudar empresários cristãos a transformar os seus negócios em negócios do reino. E para isso eu deveria criar um negócio onde eu fosse influenciar esses empresários. Eu não tinha plano nenhum de empreender. Eu tinha um plano de carreira. Uhum. Eu estava em ascensão na carreira, inclusive. Né? Então, era algo que para mim era inimaginável. Mas, quando Deus chama, a gente não pode negar, né? E aí começou a minha história. Legal, chamado irresistível. Legal. É interessante isso do empreender por sobrevivência e empreender por propósito, por chamado, né? Quando você empreende por chamado, por propósito, o lucro ele deixa de ser o fim para ser uma consequência. Inclusive, eu fiz uma pesquisa e o Sebrae ele tem um dado sobre isso, que as empresas guiadas por propósito, elas têm 40% chance a mais de passarem aqueles primeiros 5 anos. Elas têm 40% de chance a mais de sobreviver, que é a fase crítica do É o negócio. Vale da Morte, né? O Gustavo, quando você fala de empreendimento redentor, assim, né? De empresas, banco e tudo mais, é um termo que, para nós aqui, a gente identifica que é você olhar os resultados além do lucro especificamente. Só que a gente vê na parábola dos talentos, por exemplo, Deus falando sobre a multiplicação dos talentos. E essa multiplicação, a gente hoje aqui traz com um propósito. Como que um negócio redentivo, ou melhor, o que diferencia um empreendedor cristão de um empreendedor comum? Sendo bem didático para quem está aqui ouvindo a gente. Bom, primeiro, a gente tem que entender que a gente tem alguns mandatos, né? E o empresário cristão, ele precisa exercer esses mandatos. Então, o primeiro mandato é o da criação, né? Deus criou o homem e criou tudo que há na terra. E ele conferiu ao homem cuidar dessa criação, né? Então, quando a gente empreende, se a gente não tem o cuidado com a criação, a gente está ferindo esse mandato. Então, exemplo, se o negócio que eu faço, ele de alguma forma danifica alguma coisa no meio ambiente, eu estou prejudicando a criação. Eu não estou cuidando dela. Se o negócio que eu faço, ele não atende aos anseios da sociedade, ele não impacta positivamente a sociedade, de novo, eu não estou cuidando daquilo que Deus criou. Então, eu estou já ferindo esse mandato da criação, né? Temos um mandato também, que está ali em Mateus, que é a grande comissão, que é o ID, né? O ID pregar o evangelho. Então, o empresário cristão, ele tem que entender que a missão dele vem antes do negócio. Então, o business as mission, negócio como missão, não deveria ser a missão como um negócio. Uhum. Né? Deveria ser o contrário esse termo. Né? Faz muito sentido. A gente começa, né? Inclusive a Linda fala muito sobre isso, ela fala, né, que o negócio como missão começa na missão e depois entra o negócio. Então, esse mandato também o empresário tem que entender que é necessário. E o último mandato, que eu acho que é o mais importante, ali, também está em Mateus, quando perguntam para Jesus qual é o maior mandamento, né? E ele fala que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é uma relação vertical com Deus, é uma conexão com Deus. E ele fala também que você tem que amar ao seu próximo como a ti mesmo. E de novo a gente volta um paralelo à criação, mas também neste mandato de amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então você tem uma relação horizontal, né? De realmente o teu negócio tem que impactar as pessoas de alguma forma. E quando você sai na rua e olha para o lado, você vê uma questão social. Uhum. Você vê um problema social para você resolver. Não tem como você olhar, sair na rua, ainda mais em São Paulo, né, no ABC aqui. Você sai na rua, olha para o lado e você vê um problema social e que você pode atacar como empresário. Você pode criar soluções para resolver esse problema. Até que eu fui muito impactado por essa questão do Gustavo. A gente já caminha junto, acho que pelo menos uns 4 anos lá na Batista do Morumbi. Eu conheço o Gustavo, trabalho junto com o networking cristão, estou nos eventos dele.
E o negócio que a gente criou aqui, que é o nosso trabalho de planejamento financeiro, ele se propõe a ser um trabalho redentivo. Eu fui muito impactado, eu falei assim, amor, realmente esse é o trabalho que a gente vai desenvolver. Né? Porque o que eu compartilho muito com os meus clientes, Gustavo, é que trabalho de planejamento financeiro não é sobre números. A gente não fala apenas sobre rendimento, porque dinheiro não traz paz para o coração. Né? Tem um dado específico da quantidade de dinheiro que é suficiente. Né? O que traz para paz ao coração? É a clareza do propósito. Então, quando eu caminho na jornada das famílias de organização financeira, de todo o planejamento patrimonial, né, de investimento e tudo mais, a gente está falando aí de mordomia, de justamente esse mandato. Nós cuidamos daquilo que Deus criou, daquilo que Deus confiou. Então, se o Senhor confia... E todas as esferas da sociedade, para todos os lugares existe uma dor latente ali, pulsando a necessidade de alguém realmente ser tocado e tocar. Porque prosperar é multiplicar com propósito e não acumular por medo, como aconteceu na parábola dos talentos, né? Sim. E essa questão de você entender esse papel que você tem de mordomo, ela é importante. Porque se eu entendo que o negócio que está sendo criado não é meu, mas é do Senhor, o meu cuidado com esse negócio tem que ser triplicado, quadruplicado, ou sei lá quantas vezes mais, porque eu tenho que cuidar disso que é para o Senhor, né? Que é do Senhor. Ou seja, eu presto contas daquilo. Eu sendo o proprietário, vamos dizer, tá no contrato social como meu. o dono, né? Mas eu presto contas para Deus sobre aquilo. E a relação é diferente, porque quando você tem um negócio que você chama de seu, as decisões são suas. Exato. Né? Eu tenho um negócio que eu falo confessionalmente que ele é de Deus. Então, as ações que eu tomo, tanto estratégicas, diretivas e até operacionais, né, dentro do negócio, elas não dizem sobre mim. Elas falam sobre Deus. E aquilo que eu vou ser julgado, não só numa avaliação de resultado trimestral ou anual. Indicadores. Os indicadores, meus KPIs, né? Mas é algo que eu vou levar para a eternidade, ecoa na eternidade. Né? A consultoria que eu faço, ela ecoa para a eternidade. Tem um até nesses últimas 3 semanas no Networking Cristão, a gente tem falado muito sobre isso nas reuniões de oração que a gente faz às quartas-feiras, que é um termo que Calvino trouxe na sua obra, né? Que é o Corandeu. O que é o Corandeu? É a presença de Deus em todo lugar, em todo momento. E não há onde você esteja que não há a presença de Deus, porque Ele é onipresente. Não é? E quando a gente pensa que tudo que a gente faz, Deus está, eu tenho que fazer tudo para glorificar a Deus e para honrar a Deus. Então, quando você me fala que você ajuda famílias a fazer o planejamento financeiro, você não está ajudando as famílias, você está honrando a Deus para que aquelas famílias sejam mordomas daquilo que elas estão utilizando. Né? Daquilo que o Senhor confiou a elas. Né? Como na passagem dos talentos. Então, quando a gente tem essa consciência de que tudo que eu estou fazendo, seja no trabalho, seja na igreja, seja no mercado fazendo compra, seja numa farmácia comprando um remédio, né? Eu estou sob a presença de Deus. Exatamente. Então, o que eu estou fazendo? Né? No carro dirigindo, né? Geralmente eu peço perdão, porque passa um motoqueiro, já vem aquele pensamento, perdão, senhor, perdão, porque já pequei aqui, já. Eu sei que o senhor não gostou do que o senhor viu aqui, mas... Eu tô parando de andar de moto, né, amor? Toda vez que eu falo que eu vou andar de moto, eu lembro que eu acabo causando isso nas pessoas. Então, eu não quero ser pedra de tropeço. Exato. Gustavo, falando um pouco de liderança cristã, você lida com muitas empresas confessionalmente cristãs, startups ainda, ou seja, estão num ambiente competitivo, e existe um dilema, muitos empreendedores cristãos, entre a ética e ser competitivo. Como é que um líder pode manter os princípios cristãos em ambientes corporativos que muitas vezes relativizam os valores? Então, isso é relativo, né? Isso é relativo. Eu tive uma carreira executiva, eu trabalhei em multinacionais, né? Em 3 multinacionais, uma alemã e 2 americanas. E passei por situações complicadas em 2 delas, mas eu acho que você
seguir os seus princípios, né? E você ter bem estabelecido aquilo que para você são bases que são imutáveis, te trazem também no ambiente profissional uma segurança e uma visibilidade diferente. Porque as pessoas não precisam falar com alguém que confiam, falam com você e não com o outro que faz a coisa errada. Né? Isso para mim foi minha carreira inteira. Né? As pessoas não precisavam pedir algum conselho, tomar alguma decisão importante no negócio mesmo. Me consultavam, por exemplo. Né? Perguntavam para mim. Você que tá ouvindo a gente aí e não conhece, não é comum para você esses termos de startup ou de um fundo de venture capital, né? Vou traduzir aqui em palavras mais simples, né? Um fundo de investimento nada mais imagina que é um condomínio, igual um prédio, você recebe ali recursos financeiros e entra nesses recursos dentro de uma caixa e o gestor do fundo escolhe aonde investir. Um fundo de venture capital nada mais faz, o Gustavo ele capta recursos de investidores e ele vai aplicar esses recursos em empresas que a gente chama de startups. E as startups são empresas pequenas, né? Em geral, são esses os objetivos dessa empresa, que talvez ali se transformem em unicórnios, que é um outro termo, que são empresas bilionárias. Sim. É um monte de sigla, né? Mas imagina aqui uma coisa, né, Gustavo? Você está falando de ética e tal, e tem uma máxima de mercado que muitas vezes os fins justificam os meios. Como é que você define os limites éticos quando você fala de investimento dentro de uma startup? Porque, por exemplo, todo mundo que investe em um fundo, ele quer retorno. O seu objetivo é lucro. O cliente, quando me procura para investir, o que ele quer? Deu retorno ou não deu? Né? Imagina que é uma empresa que procure você, altamente lucrativo, mas que talvez gere ali uma dependência ou alguma coisa meio subjetiva, um consumo sem propósito. Como é que você avalia? Como é que você define os valores éticos de fazer esse investimento? Bom, primeiro a gente tem a nossa tese de investimento, que ela é bem definida, né? Então, a gente investe em empresas de empresários cristãos que entenderam o seu papel enquanto empresário cristão. E eles aplicam esses conceitos nos seus negócios. Né? Então, toda essa parte de ética nos negócios é padrão. Né? A gente tem que... não é algo que eu vá implantar ou que a gente oriente. Não, tem que estar implantado. Né? Porque tem que começar da maneira certa. Quando a gente avalia um negócio, a gente olha para esses mandatos que a gente falou no começo. Né? Então, essa empresa, ela está seguindo esses mandatos. Esse empresário, ele tem essa consciência de que ele tem que atender a sociedade, né? Ele tem que impactar positivamente a sociedade. E eu costumo dizer que mesmo uma metalúrgica pode impactar socialmente bem a sociedade ou até mesmo o meio ambiente. Né? Se ele tomar as precauções certas, né, de filtros, de cuidado com os resíduos e tudo mais que a metalúrgica gera, ele vai proteger o meio ambiente e ele está tomando os cuidados que ele precisa fazer. Então, uma startup não é diferente. A gente tem que também ver essas bases, se ela está realmente caminhando nessa mesma forma, ou seja, se os negócios o negócio que ela está inserida é algo que não fere esses conceitos, né? E a forma como ele gera esse negócio, que ele gere, aliás, esse negócio, também estão baseados nesses mesmos conceitos. Então, a gente faz uma análise profunda, a gente tem o primeiro passo do investimento, eles nos mandam o pitch deck, a gente analisa, entende qual que é o negócio, entende qual que é o mercado, vê se não está nada fora da nossa tese, né, já logo de cara. A gente marca uma reunião com esse empresário para ele falar do pitch dele, para ele apresentar o pitch, a gente faz algumas perguntas. Passando por essa fase, a gente manda um assessment para ele responder, é um questionário, tem umas 40 e poucas perguntas. A gente pergunta sobre os empresários, sobre os sócios, sobre o negócio, sobre o mercado, sobre a solução e sobre as bases espirituais que ele gera aquele negócio. Então, tá tudo nesse documento. A gente analisa isso também, né? E ali também já é um outro ponto de vai ou não vai, né? E prosseguindo, a gente então marca uma nova conversa. A gente estabelece um documento que é um memorando de entendimento, é um MOU, onde a gente já estabelece as bases, como é que vão ser o investimento, quais serão as bases que o fundo vai atuar junto com ele. Então, a gente tem lá umas 13 cláusulas de poder de veto e voto na startup. A gente cria um conselho, a gente cria implanta uma governança na startup, né? E aquilo, logo de saída, a gente já mostra, vai ter isso. Tá de acordo, não? Tá de acordo, vamos seguir. Então, a gente vai,
né? Para vocês terem uma ideia, a gente fez um investimento numa startup, que a gente acabou saindo desse investimento, que algumas bases que a gente tinha estabelecido começaram a ser quebradas, né? Então, por exemplo, eles começaram a querer mudar o foco do negócio para um rumo que a gente achava que assim, era um oceano vermelho, né? Ou seja, tinha muita gente já trabalhando nesse negócio, eles iam ter que trabalhar demais para poder fazer o negócio funcionar. Então, eles falaram, vamos sair, então, e aí no contrato tem a base também da gente sair do investimento, eles devolvem o dinheiro, e mesmo um negócio que não deu certo, o meu investidor recebeu líquido mais de 11%, descontando inflação, taxas e impostos, ele recebeu líquido 11%. Acima do mercado. Acima do mercado. Ganho real, que a gente chama, né? É legal, é isso aí que vocês analisam, não é só o negócio em si, mas também os valores, quem são as pessoas, né? Porque o propósito, a cultura, ele é o DNA invisível da empresa. E eu costumo dizer assim, que o caráter, ele te mantém onde o talento te colocou. É o caráter, né? Existe uma pesquisa, inclusive, da Deloitte que fala que, né, que as empresas com cultura ética têm 3 vezes mais engajamento de equipe e 2 vezes menos rotatividade. Então, isso, para uma empresa, uma startup que está começando, esses pontos, no caso de vocês como investidores, são importantes serem analisados. Sim, e outro ponto, né? A gente nunca faz um investimento de imediato. Por 2 aspectos. Um, que a gente não é um fundo capitalizado, né? A gente capta a startup e vai para os investidores oferecer o investimento. De onde vocês captam recursos? Como é que é para a gente investir? Geralmente pessoas físicas, a gente tem já alguns investidores, que a gente, quando tem uma oportunidade nova, apresenta para eles, e o nosso networking também a gente acaba oferecendo. A gente está muito em contato também com pessoas de fora hoje, estamos fechando um acordo com uma organização para que a gente possa também receber dinheiro de doação, e o doador tem benefício fiscal com o dinheiro que ele doa. Legal. Não é? Então, a gente está abrindo novas frentes para a captura desse recurso. Mas o que é importante a gente entender, assim, o nosso trabalho junto com o empreendedor, ele tem que ser de um tempo. E tem alguns pontos interessantes nisso, porque a gente já percebe que se aquele empresário ele veio para buscar o fundo num momento onde ele já está com a corda no pescoço e está naufragando, ou se ele planejou o investimento, né? Então ele tem tempo para receber o investimento. E aí a gente vê, então, a situação desse empreendedor em situações de estresse, né? Às vezes, pela própria demora que o fundo faz no investimento, cria um certo estresse, né? Assim, poxa, o dinheiro não vem, que eu tô com as coisas... E aí então, a gente vê qual é a trajetória desse empreendedor nessas situações, né? Então, muitos já levaram no gol, né? Não vamos investir pela própria postura desses empresários, né? Porque no final mostrou-se que eles não estavam alinhados também. E é interessante, porque no Venture Capital, 90% da decisão de investimento ou não é o time, né? Se o time não for bom para executar qualquer projeto que seja, ninguém vai investir. E principalmente o empreendedor em si. Eu fui convidado pelo Valor Econômico para escrever como planejador financeiro sobre fundos de Venture Capital. Então, tenho feito uma pesquisa sobre essas questões de fundo Venture Capital. É um fundo de alto risco em geral. Você como investidor aplica um dinheiro lá, você não tem certeza se você vê. Claro que o retorno também, quando dá certo, é excelente, né? Você falou dessa questão da jornada. Tem um ponto que é bem interessante, que quando nós nos casamos, passado ali quase um ano, eu cheguei para a esposa e falei assim, esposa, olha, agora realmente estamos casados. Ela olhou com uma cara e falou assim, o que raio você tá falando? Aí eu mostrei o saquinho de sal vazio. O quilo de sal. Eu falei assim, agora a gente comeu 1 quilo de sal, agora pode-se falar que nós estamos casados. Porque de fato aqui uma sociedade é comer esse quilo de sal, né? É de você ter essa mentalidade de caminhar junto. E porque eu achei legal essa questão do quilo de sal, porque não é a quantidade, é aquela pitadinha todo dia que você vai conhecendo, né? Você vai se dedicando para realmente ter essa relação de confiança, né? Porque, veja, se a gente não caminha com o empresário, né? E aí a gente tem a infeliz surpresa de que, de repente, ele não trata de maneira adequada o funcionário dele. Olha. Já não faz sentido. Não faz sentido. Os valores têm que estar alinhados. Ele tem práticas comerciais que não fazem também sentido com o que a gente está pregando.
né? Então, você tem uma série de questões que a gente vai andando, a gente vai conhecendo, a gente vai vendo qual que é a primeira postura dele, né? Ou dela, né? Tem que ser dos dois. E a gente vai entendendo como é que é a dinâmica daquela empresa. E a gente tem excelentes empresários. A gente tem, assim, gente muito boa, tocando negócios bem legais, né? E tem muito negócio pela frente. Você sabe que um dos pontos do artigo que eu estou pesquisando, estou escrevendo, é sobre o caráter redentor dos fundos de Venture Capital. Porque muitas vezes, é como você falou, o empresário tem uma boa vontade, excelente ideia, tem um time talvez engajado, tem um projeto muito bom, mas falta recurso para ele. Então, quando você tem ali investidores que vão investir, que vão confiar a ele recursos financeiros para que ele possa pivotar aquele negócio e fazer acontecer, tá transbordando na vida das pessoas. Eu falo sempre isso aqui, dinheiro não é para acumular, gente. O dinheiro é para multiplicar, para transbordar. Então, você que é um grande investidor, procure fundos. Claro, a gente sempre com planejamento financeiro, a gente coloca uma ordem, né, de que hora você vai investir no fundo de Venture Capital, mas tem um recurso já disponível para este fim, ou destinado para esse fim, a proposta é muito boa. É um bom rendimento? Talvez seja um bom rendimento. Mas mais do que o lucro só do rendimento que você vai ter, a proposta redentora de apoiar novos projetos é maravilhosa. A proposta do Fundo Venture Capital, ela está muito alinhada com, por incrível que pareça, né, com a parábola dos talentos. Uhum. Né? Porque o investimento no Venture Capital, ele é um investimento que gera riqueza, ele gera valor. Não é um investimento de dinheiro por dinheiro. É um investimento de geração de negócios, geração de emprego, de impacto. Você tem resultados, não só financeiros, mas a gente costuma dizer resultados eternos. Sim. Não é? Porque uma empresa do reino, se ela for investida e ela gerar os frutos que são esperados, ela traz resultados eternos, que o mercado financeiro não traz para o investidor. Né? E a nossa grande luta hoje no Brasil é gerar essa consciência de investimento redentivo nos investidores cristãos. Porque parece incrível, mas a grande maioria vira uma chavinha e vira capitalista selvagem. Sim. Né? Ele Exatamente. quer colocar o dinheiro no melhor não. Ele quer colocar dinheiro no investimento que traz o maior resultado possível, no menor prazo possível, e não interessa onde. Sim. Não interessa o impacto que ele vai causar. Então ele põe o dinheiro dele em negócios que, de repente, estão estourando barragens, matando um monte de gente, e poluindo rios e acabando com um monte de coisa. E tudo bem para ele. Né? Tudo bem. Será que tudo bem? Né? Como a gente falou lá na nossa conversa aqui, né? Nessa perspectiva de que estamos debaixo da presença de Deus o tempo todo. E vamos prestar contas um dia. Né? O que será da prestação de contas desse investidor que não está pensando aonde colocar o seu recurso? E de onde veio essa inspiração para criar a Gold Street? Deus. Eu não tinha a menor vontade de empreender. Eu tinha uma carreira definida. E foi nesse evento que eu tive lá em Curitiba que Deus foi muito claro comigo. E foi interessante porque foi um evento de 4 dias, né? E foi de segunda a quinta, aí no meio de semana. Já foi vai um então outro podcast para contar essa história com mais detalhes. Você voltou do evento e já criou a... Não, eu criei lá. Foi lá. Porque eu entendi que foi esse o seu chamado. A criação do negócio foi no mesmo tempo. No segundo dia, Deus já estava me incomodando muito. Na verdade, para ir para lá, eu falei com a minha esposa, com a Clarice, falei, olha, tem esse evento aqui. Ela falou, você vai. Eu falei, não, eu gostaria de ir, mas primeiro que eu não tenho dinheiro para ir agora. Né? E segundo que são 4 dias da semana. Né? E a sexta-feira era um feriado. Meu chefe nunca vai deixar eu ir agora. A gente acabou de montar a unidade, né? Estamos acelerando o fundo da unidade para poder fazer ela decolar. Vou ficar uma semana fora, o que ele vai dizer, né? Não, fala com ele. Falei, bom, já é o primeiro teste, né? Se ele falar que vai, já é para ir. E eu fui, mas sem saber o que eu ia fazer lá. Eu não tinha noção do que eu ia fazer lá. Sabia que eu tinha que estar lá. Então, no segundo dia, mais ou menos, Deus começou a falar no meu coração esse chamado de que eu deveria ajudar esses empresários a ter os seus negócios, né? A tornar os negócios do reino. E teve um fato interessante que à noite eu liguei para a Clarissa, ela ficou em São Paulo, eu estava lá em Curitiba, eu liguei para ela e comecei a contar sobre esse chamado, né? Sobre esse incômodo que eu estava sentindo. E ela falou, estou sentindo a mesma coisa aqui, a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso.
E o que Deus está te falando? E eu comecei a falar e os dois não conseguiam mais falar. Que era eu chorando lá, ela chorando aqui. Né? Que E legal. Deus falando assim nos dois, né? No coração dos dois, muito forte. E Deus foi me dando um plano de negócios para eu desenvolver. Na verdade, o plano que eu comecei a desenvolver tinha muito a ver com o que a gente faz hoje, mas era um outro modelo de negócio. Depois eu comecei a pesquisar bastante, conversar com pessoas, aí eu fui pivotando e cheguei no modelo do Venture Capital, né? Mas, assim, foi Instantâneo. uma coisa que eu não estava procurando, eu não queria, eu não estava, né? Desde o evento que eu tinha ido lá antes, que eu contei, que também não era pra eu estar lá, eu fui só acompanhando a Clarissa e a mensagem foi para mim, né? E depois, estando lá em Curitiba nesse evento também, Deus foi tratando as coisas, foi me levando, foi me conduzindo para que eu chegasse nesse momento e falasse, bom, tudo bem, vamos fazer isso. Então, São quantas empresas hoje que você tem no seu fundo? a gente tem hoje 9 empresas investidas. Na verdade, investimento em dinheiro, a gente investiu em 5 delas. E 4 foi com mentoria e network, né? A gente conseguiu fazer com que ela se desenvolvesse de uma outra forma. Né? Conhecimento, rede de contatos. Mais o smart money, que a gente chama. Né? O smart money. Então a gente teve uma troca de trabalho por participação. Legal. Você pegou um mercado que assim, tem bem altos e baixos também, porque o mercado de startup veio um boom praticamente. Ano passado foram quase 14 bilhões de reais aqui no Brasil, um salto de mais de 50% se comparado a 2023. Né? Só que esse ano, 2025, já caiu 17%. Né? Então, é um mercado bem volátil também, assim como as empresas, né? Como é que a gente consegue, né, olhar, assim, capturar essas oportunidades reais e encontrar empreendedores cristãos que unem tecnologia, chamado, propósito, para que o negócio, para que seu fundo remunere? Porque por mais que o conceito é muito bonito, o investidor, ele quer resultado. Vamos dizer, acho que tem que ter uma contextualização aí sobre o ecossistema de empreendedorismo cristão no Brasil. Né? Hoje, a gente tem, se a gente olhar para o ecossistema num quadrante de 5 etapas, nós estamos na 4ª etapa hoje do ecossistema, da construção do ecossistema, que é a etapa do investimento. Né? Então, ele começa com um ecossistema inexistente, que é a etapa 1, depois é um ecossistema fraturado, ele tem algumas partes. A 3ª etapa já é uma etapa de construção e de conexão. A 4ª etapa é do investimento e a 5ª é da consolidação, né? Que é o mercado americano, por exemplo. Sim. Que é um mercado totalmente consolidado de investimento em negócios cristãos. O Brasil está nesse de 4º estágio. E a gente é muito recente aqui. Porque quando a gente começou o negócio lá em 2015, a gente começou uma caminhada de construção do fundo, tal, de estruturação, a parte jurídica. Quando a gente parou para olhar para o mercado, bom, vamos investir agora, vamos começar a fazer os investimentos. Cadê as empresas? Nossa. O ecossistema em 2015, 2016 era 0. Não existia ecossistema no Brasil. Então a gente começou a fazer o quê? A fazer eventos, que foi aí que surgiu o Networking Cristão, para falar sobre negócios do reino, negócios como missão, e falar sobre os fazedores de tenda, ou seja, os profissionais dentro do mercado de trabalho, nós cristãos. E nesse mesmo momento, a Bluefields começou a operar, que é a aceleradora do Paulo Maitá. Então, essa conjunção do Networking Cristão, fazendo evento a cada 3 meses, falando sobre isso, a Bluefields começando a acelerar algumas startups, isso começou a tomar conhecimento na comunidade cristã, começou a despertar empresários a empreender com propósito. Porque não existia. Né? A dicotomia no Brasil, ela era 100% praticamente. Já falei uma centena de vezes aqui da minha experiência pessoal com isso, porque pra mim sempre foi trabalhar no banco era uma coisa e adorar a Deus e era outra coisa. O culto a Deus era do domingo, talvez ali. E olha que eu tô falando da minha experiência. Eu sou formado em teologia, nasci praticamente desde os 15 anos na igreja, mas sempre teve essa questão da separação entre o clérigo, né? Olha ali o que é sagrado e do profano. E foi num dos eventos, inclusive, do Network Cristão, que eu despertei. Conheci o Fábio e o Brian,
né? Esse conceito E de mordomia. conceito Foi num evento de desse mordomia. mesmo. E eu cheguei no Fábio e falei, cara, preciso conversar com você, velho, porque eu tô no mercado financeiro, já tava gerente geral de bancos de investimento e tudo mais. E esse negócio sempre queimava no meu coração. Quando eu tirei minha certificação de planejador financeiro há 10 anos atrás, eu falava, meu, não existe. Como é que eu posso fazer isso? No Brasil não tem. Foi quando, por exemplo, o Fábio e o Brian me apresentaram os planejadores financeiros americanos, o KA. Sim. Eu falei, meu, isso existe, cara. E hoje, por exemplo, o nosso escritório é um dos, né, tem 2 ou 3 no Brasil inteiro, que é um escritório de planejamento financeiro cristão, confessional, que tem toda uma metodologia de trabalho através de princípios. Né? A pessoa que vem aqui, a diferença entre nós é muito notória, porque uma delas clássicas é que a gente não vai estimular o investidor aqui a buscar simplesmente o ganho pela ganância. Mas a gente investe com propósito. As finanças da pessoa são conduzidas por propósito. Né? Trabalhando com conceito de contentamento, mordomia, enfim. São vários princípios que a gente trabalha. Mas esse trabalho foi graças a você. Então eu te agradeço também por essa. E esses eventos, assim, eles surgiram para realmente trazer o aculturamento do povo cristão. Porque essa dicotomia ela acontece na sociedade cristã. Né? Isso é histórico. Né? Isso vem desde lá dos primórdios do cristianismo, com toda a influência grega. Depois você vai vindo as eras filosóficas, né? Todas elas têm alguma coisa. A Igreja Católica também, quando ela assume poder, ela também faz essa separação, porque é importante para ela manter separado a sociedade do poder. Então, ela começa a fazer essa dicotomia, essa separação daquilo que é sagrado do que é secular. Mas se você pegar o judaísmo, por exemplo, é tudo uma coisa isso só. não existe. Inclusive, o conceito que eu trouxe, né, da presença universal de Deus e todo momento ele está presente, por que o judeu usa o kippah? Porque é para ele lembrar da presença de Deus o tempo todo. Né? Então, isso a gente deveria ser assim. Sim. A gente deveria ter isso dentro da gente, entendendo que Deus está o tempo todo aqui com a gente. E quando a gente começa a trazer isso para esse movimento das startups, então a gente começou esse trabalho de aculturamento, de trazer pessoas que já estavam fazendo, né? E esse conceito que você foi atingido, eu fico muito grato com isso, porque esse era o propósito. Né? A gente começou, eu, Paulo e Denis, né? Eu, Paulo Maitá e Denis Nakamura, fazendo os eventos. Depois a gente começou a chamar algumas pessoas, chamando o Fernando Matoso, por exemplo, que ele hoje é do Google, né? É um vice-presidente do Google. Mas ele estava na Oracle na época, e ele veio falar sobre gestão de pessoas. Por quê? Porque ele aplicava já dentro da Oracle aquilo que ele vivia como cristão. Né? Trouxemos a Tânia Moura para falar sobre gestão de pessoas. Pô, teve tanta gente boa que passou nesses eventos, né? Trazendo suas experiências. Isso traz as pessoas a entenderem, pô, olha como ele faz, eu posso fazer isso também. Né? Não é um conceito, negócios com missão. Como é que eu vou fazer isso? Né? Como citar de novo a Linda, né? Como ela costuma dizer, como é que ela começou o negócio dela? Ela era pastora na igreja e chegaram os jovens assim, pastora Linda, como é que eu enfio esse evangelho de segunda a sexta? Porque eu aprendo uma coisa aqui no domingo, mas não sei como enfiar dentro da minha vida na segunda a sexta. O Tim Keller fala isso, né? Que o evangelho não é só pra ver de domingo. Exato. É de segunda a segunda, né? Exatamente. E as pessoas não sabiam fazer isso. Então, esses eventos que a gente começou a fazer foi para trazer a prática mesmo. Então, trazemos pessoas que estavam fazendo, trouxemos empresários, trouxemos o Olindo Battistelli, por exemplo, da Mutari, para falar como é que ele gere a Mutari. A Mutari é a 4ª empresa de cosmético no país hoje. Né? Então, ele veio falar como é que ele geria. E a Mutari hoje ela é catalogada como uma empresa BAM. Né? Ela tem os pilares da empresa BAM, ela atua no Oriente Médio, ela atua em outros lugares. Então, a gente trouxe para ele falar sobre isso também. Trouxemos outros aí. Então, as pessoas que participam do evento, ela sai de lá e fala assim, poxa, eu sei como fazer agora. Né? Eu vi como ele está fazendo, eu sei como fazer. E se eu tiver dúvida, eu sei onde procurar gente para me ajudar. Né? Porque tem. Né? A gente mesmo está ajudando hoje empresários a fazer isso através do Network Cristão, com mentorias, com conselho consultivo. Tem estrutura hoje para isso. E desperta. Não tem desculpa. Hoje não tem desculpa mais. E desperta o papel do empresário como missionário, que foi o que aconteceu com a gente. Né? Então, muitos empresários cristãos, eles vão ter acesso a pessoas que nunca entraram numa igreja ou nunca vão entrar numa igreja. Sim. Como é que você enxerga esse papel do empresário como missionário dentro da empresa, dentro de um mercado? É o que você acabou de falar. Ou seja, o meu pastor, ele conhece algumas pessoas
que não estão no meu ciclo de amizades. Ou seja, eu conheço pessoas que nunca vão conhecer meu pastor se eu não levar elas até ele, né? E eu costumo dizer que quando a gente tem a conversão genuína, que a gente realmente entende que Jesus é o nosso Salvador e eu então decido seguir um outro caminho, seguir o caminho, né, de Cristo, o pacote da salvação ele tem direitos e deveres. Sim. Né? E qual que é o meu dever? Ir de pregar o evangelho, né, e fazer discípulos. E ele vai estar com a gente. É promessa dele. Né? Então, a minha função enquanto empresário, enquanto profissional, eu conheço pessoas que o meu pastor não vai conhecer. E se eu não falar, as pedras falarão. Sim, sim. Né? De novo, vamos falar da prestação de contas. Se eu não falar, se eu não mostrar com a minha conduta, com a minha vida, Deus vai Como pedir exemplo, contas disso. né? Fala assim, ó, te dei ali o Rafael para você falar de como fazer um negócio do reino ali, ele tava cheio de dúvida, e por que você não falou? É o que a gente sempre fala, né? No dia que a gente tiver que prestar contas de tudo que a gente tem de Nossa, é o maior medo, velho. Hoje em dia a gente tem tanto recurso e a gente, na hora de prestar conta, poxa, eu te dei tanta coisa pra você fazer e você não fez aquilo. Meu amor, que deveria. eu falo nas palestras disso, né? Eu chego na palestra e falo assim, ó, gente, eu sou calvinista, tenho certeza da minha salvação, então nesse ponto tá ok, tá ticado já, tô tranquilo porque a salvação não vem de mim, né? Foi uma graça que eu recebi. Mas você quer ver eu ficar assim, preocupadérrimo, é quando eu chegar diante do Senhor. Porque eu quero... Qual que é o maior prazer da gente? Falar assim, servo bom e fiel, né? Entra aqui, festeja, tal. Aí eu vou olhar nos olhos de Jesus e falar assim, ó, e aí, pai? A minha vontade é que ele fale isso, mas eu vou ficar, até esse momento, eu vou ficar pensando assim, será que ele vai olhar pra mim e falar assim, sério mesmo, Rafa? Cara, te dei lá a Thaís como uma esposa, como companheira, coloquei você na frente do Hipólito como um cara que vai ser o mentor, te acompanhar, te direcionar, te levei na mídia, te fiz ter tanto acesso. E o que você fez com isso? Meu Deus, que medo nesse momento. Isso desperta em mim. É interessante que isso não me paralisa. Pelo contrário, isso me motiva. Então, todos os recursos que o Senhor me confia, eu faço da melhor maneira possível. Mas eu acho que, assim, isso é uma coisa também que eu penso às vezes, né? Mas uma coisa que me consola é que o Paulo fala que ninguém seria salvo se fosse pela lei. Né? É pela graça. Sim. Né? Então, Deus sabe que a gente é pecador, a gente faz coisa que não deve, né? Mas a gente está olhando no nosso coração. Né? Ou seja, se tem o arrependimento, tem o Espírito Santo habitando no nosso corpo, né? Sendo o templo do Espírito Santo, a gente vai fazer coisa errada, não tem jeito. Né? Porque somos pecadores. Mas tem que investir bem. A parábola dos talentos. Tem que investir bem os recursos que vêm até a mão. Exatamente. Então a gente tem que entender isso e tentar corrigir. Né? É fácil a jornada? Não é fácil a jornada. Mas sabe uma coisa que facilita muito? Você falou, só queria retomar esse assunto, depois a gente troca o bloco aqui. Né? Que para você investir numa empresa, você faz um escaninho ali daquilo que realmente faz sentido. Né? A missão, visão, os valores, tem que dar match nesses pilares. A Thaís, quando faz consultoria das empresas, a primeira coisa que ela procura fazer é isso, né, amor? É a primeira coisa. Missão, visão, valores. As pessoas acham que missão, visão, valores é para colocar no site. Mas ela que delimita todas as decisões. Principalmente quando você está indeciso. Sim. A empresa vai tomar uma decisão. Qual que é a nossa missão? Essa decisão está de acordo com a missão? Está de acordo com a nossa visão? Está de acordo com os nossos valores? Como você trata o cliente, o colaborador? Está de acordo com os valores? É a base, é a primeira coisa que a gente faz. Esses são os pilares imutáveis, né? Imutáveis. Então você estabelece seus pilares. Quais são os seus pilares? Quais são as linhas que vão te guiar no seu negócio que você não muda? Ou seja, são aquelas que estão embasando o seu negócio realmente, né? Gustavo, sabe o que eu fiz, cara? Uma coisa que eu vejo que é muito importante nas empresas é a cultura. A empresa, ela é o que é. O que é uma empresa? É a cultura daquela empresa. E permeia missão, visão e valores. Então, nós somos aqui uma empresa, uma startup também. E dentro desse modelo de negócio nosso, agora contratando colaboradores e recebendo novos consultores de investimento e planejadores financeiros para trabalhar com a gente, no nosso kit de boas-vindas eu entrego uma caneca. É o clássico, né? E na caneca, atrás aqui, onde a pessoa pega para beber, tem lá, missão, visão e valores. Assim, para todo dia, quando você tomar seu café, quando você olhar, você saber aonde você está e por que você está aqui. Então, se por um acaso, em algum desses itens aqui, né, tiver algum desvio, por favor,
né? E volte para a rota. E não só Converta-se. escrever, mas viver, né? É. Viver Sim. o que você escreveu ali, o que você definiu, né? Até mesmo na contratação, na conversa, a gente procura identificar se aqueles valores que estão na nossa carta de valores são condizentes. Uhum. Claro que a gente só vê isso na prática no dia a dia com a pessoa. É A o gente quilinho tenta de sal, né? identificar, É o quilinho de sal. a gente procura identificar isso logo na contratação, é um dos pontos importantes. Sabe o que você estava falando disso? Eu lembrei de uma cliente que uma vez estava investindo com a gente e ela era vegana no nível hard, assim. E quando eu fui montamos a carteira de investimento, eu tive que entrar um a um dos fundos que nós investimos, porque se tivesse algum dos fundos que emprestava recurso para algumas empresas de proteína animal, ela não queria na carteira. Então, eu achei legal, Interessante. porque são os valores dela. É a tese dela, né? É a tese dela e meu trabalho é defender essa política de investimento. Se a sua tese é essa, a sua política é essa, ok. O meu trabalho é procurar investimentos que vão atender suas expectativas, né? É isso aí. Assim Perfeito. como a gente não investiria em empresas que fazem coisas que a gente não concorda, né? Falando de bebida, de aposta, Sim, né? Então, cada um com os seus valores, né? exatamente. Ô, Gustavo, e você fala, né? Eu sei que o mercado de startup nem todas dão certo. Sim. Nem todas alcançam o êxito e o sucesso, né? Quais as principais razões que você identifica pelas quais as startups não decolam? Qual que é o principal problema aí que você vê? Bom, tem alguns. Suspirou fundo, né? Tem alguns, né? Acho que tem uma parcela de culpa dos próprios fundos, né? Que fazem investimento. Muitos fazem investimento de massa, né? Então quer mostrar números. Investi em 500 startups. Mas quantas você cuidou? Né? Quantas você ajudou realmente a se desenvolver, a conectar com o mercado, a fazer a mudança que precisava ser feita, ou o crescimento que precisava ser feito, ou quantas você mentoreou, né? Ou você só cobrou indicadores financeiros da startup? Você coloca uma autorresponsabilidade também. Porque O investidor, ele coloca o dinheiro e o conhecimento, a mentoria também, ou o dinheiro Nós fazemos isso. Não, nem todos os fundos Nem fazem todos isso. fazem isso. Entendeu? Então, assim, tem muito fundo de venture capital, inclusive uns da moda aí, né? Que quer ver números. Capta dinheiro e joga dinheiro lá dentro da Exato, empresa. porque eles falam assim, se uma der certo, ela vai ter um múltiplo de, sei lá, 50, 100, as outras derem errado, investi em 10, uma deu certo, multiplicou por 100, deu certo. Nem 10. Né? Então, é um pensamento capitalista cruel, né? Uhum. Assim, não está preocupado, de novo, não estou olhando para a criação de novo. Né? Veja, é uma das bases. Então, quando a gente investe em alguém, vamos caminhar junto. A gente estabelece o conselho, né? A gente tá junto com o empresário, a gente aconselha, a gente faz conexões, abre o nosso networking para eles, para que eles possam se fortalecer. Né? Então, a gente tem essa visão de pegar na mão, não fazer por ele, mas fazer ali junto de uma maneira consultiva, uma maneira que possa trazer valor para ele. Né? Não é só o dinheiro. Mas dentro da gestão ou do comportamento empreendedor, o que faz? Mesmo com dinheiro, porque a gente está falando, botou dinheiro, porque normalmente o gestor ele vem, mas eu não faturei direito. A gente sabe que por trás tem alguns problemas. Dessas startups, que é do seu ecossistema, quais são os comportamentos ou são problemas de gestão que levam a esse fracasso? Então, no Brasil, a gente tem... No Brasil, nós temos uma questão cultural mundial, que está começando a mudar agora, né? A gente pega a educação é todinha baseada no sistema educacional da era da industrialização. Então, a própria formação pessoas sentadas olhando para um supervisor, que é o professor, né, seguindo um manual de normas, e ninguém pode pensar ali. Não tem que seguir as normas. Aquele que sai fora daquilo que está planejado é mal visto, né? Só que, geralmente, esse cara é o cara de vanguarda, é o cara visionário, é o cara que está fazendo alguma coisa diferente. Né? Mas o sistema educacional monta pessoas, né? Ou seja, forma pessoas para o processo produtivo. Para entrar numa grande empresa, numa grande indústria e seguir ordens e executar e fazer aquilo lá. Então, a gente não tem hoje... não tem, seria cruel dizer. Tem, né? Mas, assim, é muito pouca empreendedores que são realmente empreendedores. Né? Que sabem fazer a gestão do negócio,
que sabem fazer a condução de um negócio, que é aquele cara que vai realmente conduzir aquela ideia para o sucesso. Muitos são... tem criação, eles criam um negócio, mas não é o cara que vai executar. Uhum. Então, o time é muito importante. Com quem você se associa é muito importante. A gente já analisa startup com 5 engenheiros. Aí, mas quem que vai ser o financeiro? Não, a gente faz. Não, a gente não faz nada. Tem que ter um cara que vai mandar quando tiver um impasse. Tem que ter o cara do financeiro, tem o cara de vendas. E vai ter que ter o cara técnico. Ok. Mas não pode ser os 5 técnicos. Né? Então, o que quebra a startup? Exatamente não há essa complementariedade. Não tem gestão. O Sebrae soltou um estudo faz um tempinho já, e não atualizaram, que é a causa-morte de empresas. Sim, mais de 50% das empresas não planejaram. Sim. Não planejam. É a causa número 1. É a falta de planejamento. Exato. Então, ele não investiu tempo planejando o negócio dele. Ele não conhece quem é a concorrência dele. Ele não conhece o cliente dele. Ele não conhece quem são os fornecedores para ele. Ele não conhece nada do mercado. Porque ele não parou para planejar. Ele teve uma ideia, vou executar, e sai executando. Mas não é assim que funciona. Né? Então, as fases da construção da startup, se elas forem bem seguidinhas, né? O MVP é importantíssimo. Sim. É importantíssimo o MVP, porque você está numa fase de pouco investimento ainda, você testa no mercado seu primeiro produto, né? O mínimo viável ali, e você vai ter que colher muito dado para você poder moldar, né? E construir o resto. Né? Então, se ele pula essa etapa, a chance dele quebrar é grande. É muito grande. E aprender com os próprios erros aqui é uma experiência, mas a sabedoria vem de você aprender com o erro dos outros, né? Então a gente tem uma fonte de sabedoria, trouxemos aqui alguns insights para vocês pensarem não cometer esses erros. Então planeje-se, pelo amor de Deus, né? E tenha mentores. Sim. Né? Converse com pessoas que sabem fazer, ou que já fizeram, que estão um passo à frente do que você está, para você aprender com eles, porque aí eles já erraram, né? Eles podem te contar... Detalhe que, assim, muitas vezes o mentor não errou, né? Eu costumo usar esse termo muitas vezes, né? Porque eu sou um oncologista que eu tive câncer. Não é porque eu curo câncer que eu tive câncer, não. Nem sempre. Mas eu já tratei tantas pessoas com diagnósticos tão semelhantes que só de olhar para você eu já sei o que é. Né, amor? Exatamente. Esse é o que é o meu trabalho. Aí eu falo que eu vou dizendo, eu já trilhei um caminho que eu vou dizendo onde estão os buracos, onde estão as pedras. Então, precisa também ter muita, de certa forma, humildade para aceitar o mentor. E eu tenho clientes que têm 30 anos de empresa, 20 anos de empresa. Então, tem gente que fala assim, eu tenho que aprender o tempo todo. Às vezes tem pontos cegos. Você que está dentro do negócio não consegue enxergar alguns pontos de melhoria. Alguém vendo de fora, fala, olha para cá. E é o que o marido falou. A gente atende tanta gente que quando a pessoa ela vem com a anamnese, a gente faz aquela anamnese, né, do negócio, a gente já sabe onde é que está o problema. E muitas vezes eles chegam pra gente com um problema, eu preciso vender mais. Aí eu vejo que o problema dele é gestão de pessoas, o problema dele é a experiência do cliente, precificação, vários outros problemas que a consequência é nas vendas. Vou contar a nossa história. Também foi assim a construção da Gold Street. Por quê? Porque eu era executivo. Eu não tinha essa visão de startups. Muito menos de fundo de investimento. Né? Então, quando veio o projeto, né, que Deus nos deu essa missão, eu falei, preciso falar com quem está fazendo para eu poder entender como é que funciona esse mercado. Não tinha no Brasil uma empresa cristã de investimento como a nossa. Não tinha na América Latina uma empresa igual a nossa. Aí eu fui achar empresas assim nos Estados Unidos. Tentei contato com elas, não tive muito sucesso, né? Aí eu falei, preciso achar alguém que possa me ajudar. Aí eu fui num evento da Associação Brasileira de Venture Capital, Private Equity Venture Capital, e estava tendo um evento lá falando sobre investimento de impacto, e quem estava palestrando era o Daniel Izzo, da Vox Capital, né? Aí ele começou a falar, eu falei, esse cara aí tá falando umas coisas interessantes ali do negócio dele, né? Preciso conhecer esse cara. E quando ele acabou de falar, ele passou do meu lado, né? Aí o CEO falou assim, vai lá e fala com ele, né? Aí, tá bom, senhor, vamos lá. Aí levantei, me apresentei, falei quem eu era, o que eu tava fazendo, né? Se eu podia ter o cartão dele pra gente tomar um café e eu conversar um pouco com ele. E ele, muito gentilmente, trocamos o cartão ali e marcamos uma conversa. E eu fui até a Vox conversar com ele, apresentei o nosso plano da Gold Street, o que a gente tava pensando em fazer. E ele deu algumas dicas, tal. No final, falei, Daniel,
conheço nada desse mercado. Você não quer ser meu mentor, não? Aí ele, na hora, falou assim, pô, vai ser um prazer. Vai ser uma honra Olha, fazer que Que isso. legal. Você Aí tem que ter você vê, ousadia, pô. mas aí você vê Deus agindo, né? Sim. Aí O ele Daniel. tinha confirmações, você foi tendo confirmações no Sim. caminho. O Daniel, ele abriu tudo da Vox pra gente. Onde ele quebrou a cara, o que ele fez de errado, o que deu errado, onde ele foi, perdeu dinheiro, ele abriu muita coisa. A estruturação jurídica do negócio, ele já deu todas as dicas de como é que a gente devia fazer para começar. Ele foi assim, o cara foi um enviado de Deus na nossa vida, né? Ele assim, nos ajudou demais a construir. Aí eu tava num evento do Google e tava a Andréia Oliveira, da Positive Ventures, também palestrando. Eu falei, pô, ela tem um negócio legal aí também. Que a Positive também é assim como a Vox, são Venture Capitals de impacto, né? Uhum. Aí acabou o evento, eu fui lá me apresentar. Aí falei, ó, tudo bom? Eu sou o Gustavo. Quem tá me ajudando é o Daniel Wiesel. Ah, o Daniel. Os Abriu contatos, porta, né? Os contatos. Queria conversar com você, queria conhecer um pouco mais a tua empresa e tal, e falar um pouco do que a gente tá fazendo. Marcamos um café lá, apresentei a Gold para ela. Ela adorou também. No final, uma pergunta. Andréia, você quer nos ajudar a construir esse negócio? Né? Você nos mentoreia? Ela falou, vai ser um prazer fazer isso, uma honra estar te ajudando, né? Cara, e a gente só abriu o negócio por conta dela. Olha isso. Porque a gente começou a construir, a planejar, a trazer a parte jurídica e tal. Chegou um momento que a gente estava ainda querendo fazer mais, ela falou assim, tá pronto, lança, já vai atrás de startup, vai atrás de investidor, vocês já podem sair fazendo, já Famoso tá mete pronto. o pé. É, Bora. exatamente, né? E a gente ainda cheio de dúvidas, né? Porque ninguém era do mercado, Sim. né? E então a Andréia, assim, devo muito a ela, assim, dela ter feito isso com a gente, né? E isso aconteceu, essa trajetória, porque a gente foi atrás de pessoas, a gente conversou com pessoas sobre nossas ideias, a gente não teve medo de compartilhar o que a gente estava fazendo. E veja, olha a vantagem estratégica que a gente tinha, porque é o único fundo, o primeiro fundo na América Latina inteira. Eu vou ficar falando isso? Sim, vou ficar falando, porque eu preciso falar com pessoas. Eu preciso entender se o mercado está receptivo para isso, Uhum. se tem aonde a gente investir, se tem investidor para investir com a gente, né? Então, assim, a gente testava o tempo todo a nossa ideia, né? A área jurídica, o nosso primeiro advogado foi o Elcio Honda, que é o vice-presidente da Fiesp, Uhum. né? Cristão também. Ele estava num evento do Summit de liderança, Uhum. né? E ele ajudou a levar o Summit lá para a Igreja Precisa do Povo, eu estava lá assistindo. Quando acabou, eu fui lá me falar de novo, né, com a minha cara de pau. Falar, tudo bom, doutor Elcio? Eu sou o Gustavo, estou montando um fundo Venture Capital cristão. Ele, é mesmo? Oh, me fala mais sobre isso. Vamos tomar um café, eu te conto tudo, né? E aí fui lá no escritório dele, contei para ele como ele estava fazendo. No final, a pergunta, né? O senhor poderia nos mentorear na parte jurídica, né? Aí ele falou, vou fazer mais, Gustavo. Vou designar 2 advogados societários aqui para te ajudar a construir isso e não precisa se preocupar com valores. Aí você vê que Olha né? que interessante. na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas essa é uma etapa muito importante para quem está começando a empreender. Sim. A ter, vamos perder uma vergonha, uma certa vergonha, ou de uma síndrome de vira-lata. Ai, por que eu vou falar com fulano? E a gente teve gente contando situações aqui. Por que eu vou lá tentar falar? Ele vai nem olhar para mim. A gente sabe que as pessoas que estão num outro patamar, que já trilharam uma estrada, elas sentem essa vontade, esse gosto em ajudar em quem está começando, Sim. em quem está vindo. Você viu quantas pessoas te ajudaram? E outra, eu não sou concorrente. Né? Não eu estou num tem, nicho cara. de negócio que eles não estão. Mas também não Ah, houve um medo que... Eu passei por uma fase assim, onde eu chamei algumas pessoas para conversar e às vezes apareciam, que falavam, não vai por esse lado não, tem gente grande aí no mercado. E eu firmei e criei hoje o braço que a gente tem de educação. Uhum. Então, a gente precisa ouvir outras pessoas, estar aberto às opiniões também para fazer o negócio acontecer. E, principalmente, foi o que você falou, a gente estava planejando e achava que nunca vai estar pronto. Quantos anos tem a empresa? A gente fundou realmente ela em 2018. Olha, tem 7 anos a empresa. E com certeza de lá para cá ela ainda teve alguns outros ajustes, né? Que é natural Vários, de um negócio. Então ela nunca vai Tá ser em aquilo que construção você ainda. planejou. Vai estar Exatamente. sempre. Ela vai estar em construção. construção constantemente. Isso é importante para o Todo empreendedor negócio tem entender. construção. Já trabalhei em bancos que mais de 185 anos, que todo ano estava em construção. Porque o mercado ele é muito dinâmico, né? Com As certeza. coisas, ainda mais no mercado de startups, assim, as coisas mudam muito. Uhum. Quer dizer, quando a gente começou, ninguém falava de IA.
Hoje só se fala de IA. E se eu não souber o que é, eu vou ficar para trás, né? Então, assim, a nossa atualização também no mercado, né? O nosso conhecimento de múltiplos mercados, né? Múltiplas tecnologias. É importante a gente estar sempre atualizado, sempre caminhando, sempre olhando para isso. Esse é um tema que a gente pode trazer o Gustavo de outra vez para falar Pois com a é, gente, que não deu né? tempo da gente abordar, né? Tínhamos outras questões Sim, aqui, a mas gente... tá concluindo já. Gustavo, que bacana falar com você. Quando a conversa boa, ela flui, né? Para finalizar aqui, Gustavo, para quem tá ouvindo aqui a gente e sonha em empreender, qual um conselho prático que você daria hoje, já caminhando de alguns anos à frente nessa jornada? Vai. Mete o pé. Bora, né? O Gustavo é do meu time. É menos pé e mais bora. Primeiro Não, mas coloca é o pé o que a que gente Deus falou, coloca o né? chão, né? Planeja, né? Conversa com pessoas. Se já tem alguém que faz ou faz semelhante, vai conhecer, né? Ver como é que é. Adquire conhecimento do negócio e faça alguma coisa com certeza. Né? Não faça com dúvida. Né? Se você vai realmente para esse ponto, se planeja para isso, se planeja para empreender. Um outro ponto que é muito importante é o empresário entender que se ele é hoje um CLT, por exemplo, e vai empreender, ele tem que ter uma reserva para ele poder fazer a empresa maturar e começar a dar dinheiro. Uhum. Ele não vai conseguir dinheiro no primeiro mês. Tem uma fase de maturidade. Ele pode até aqui, conseguir, Sim. né? Mas é 1 em 1 trilhão de negócio que começa faturando, Uhum. né? Mas o esforço é muito grande, então esteja preparado para você passar por essa fase, né? Tem uma reserva que te mantenha o negócio, né? Planeja isso, né? Planeja como é que você vai entrar no mercado, planeja como é que você vai estruturar a sua empresa, planeja qual vai ser como é que vai ser o produto, como é que vai ser a venda, ou seja, faz um planejamento, entende o mercado, entende o seu concorrente, né? E procura gente que possa te ajudar. Né? Tem hoje gente muito importante que pode te ajudar, e o Networking Cristão tem pessoas que podem ajudar, os mentores. E em todas as fases do processo. Eu falei aqui de um novo empreendedor, mas é comum também as pessoas muitas vezes, a Thaís, a mentoria para pessoas que estão há 30 anos na frente do negócio. Sim. E é importante, porque a gente tem que beber de novas fontes também. Exato. Então é importante você estar conectado a pessoas que talvez tenham características diferentes, né? Visões de mundo diferentes para que você possa realmente se aperfeiçoar. Né, esposa? É isso mesmo, marido. Tá bom. Gustavo, é uma honra ter você aqui com a gente, viu? Suas palavras nos lembram que prosperar é servir, é transbordar, né? É apoiar. E ouvir a voz de Deus justamente nos traz essa oportunidade de conectar com o reino, né? Através desse chamado que você teve, você tem inspirado aqui outros empreendedores, assim como eu, a ter uma postura, né, mais redentiva nos seus negócios. E eu tenho também impactado outras pessoas, então é algo que é realmente um transbordo, uma multiplicação. Que mais empreendedores entendam que fé e gestão podem andar juntas. Como o pastor Humberto sempre dizia, e diz ainda, né? Missões começam aqui e vai até onde Deus quiser. Então, assim, esse negócio a gente deu pontapé, mas onde vai parar? Como é que o pessoal te acha, Gustavo? Eu tô muito presente no LinkedIn, né? Gustavo Hipólito JR. É Hipólito com I. Com I. Ipolito. Uhum. Né? Tô no LinkedIn. Tem o site da Gold Street também, www.goldstreet.com.br. De alguma forma você vai me achar ali. No Instagram também tô lá, jr.gustavihipólito. Legal. É fácil. E você que nos ouve, não deixa de seguir. Curtiu a conversa aqui? Foi um papo bom pra você? Então... Curte, compartilha, comenta. Qual era o outro? Aí, ora, sei lá, mano. Investe com a gente também. Vem. Tamo junto. Gente, lembrando que prosperar é muito mais do que acumular. É multiplicar com sabedoria e multiplicar com propósito. Então, muito obrigado, Gustavo, pela sua presença. Obrigado pela sua audiência também. Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo Aloncast. Tchau, tchau. Obrigada, até a próxima.